Já imaginou passar pela sua cabeça, pela primeira vez, eu como treinador, o Brasil fica fora do Mundial? Sou o Thiago Franklin, aqui do canal Resenha com TF. Se você caiu por acaso neste corte, se você curtir, deixe o like e inscreva-se, porque todos os dias você encontrará cortes e entrevistas na íntegra aqui no Resenha com TF. Veja esse corte, que ele ficou bem legal. Na realidade, eu agradeço a Deus a oportunidade de surgir a chance de dirigir o ápice da carreira de um treinador, que é dirigir a seleção do seu país, no meu caso aí, dirigir a seleção brasileira de futebol. Foi um turbilhão. Momentos de muita honestidade, muita franqueza, muita lealdade nas coisas e tentando deixar uma memória. Ou seja, o trabalho ter a intenção. Quando eu também consegui levar alguns profissionais comigo, é para criar essa memória de uma Copa, o caminho, porque ela vai servir lá para frente, ela não pode ser estanque. E o futebol é muito momento mesmo, porque veja a situação, 2 anos antes, 87, o Brasil é goleado pelo Chile. 4-0, né? Isso aí levou eleições, eu não estava no Brasil, aí recebo o telefone, ó, vai ter eleições, vamos se candidatar, você é um dos nomes, tá. Então, falei, mas será que vai acontecer mesmo? Aí ganha as eleições, me ligo da vitória aqui na CBO. Aí você já começa a contactar pessoas de seu relacionamento, profissionais que podiam ajudar. Me dá aí, vamos formar já alguma coisa pra gente ter de base. E eu chego aqui já chutando o balde, já dando uma escalação, porque era para tentar dar uma base, dar um pontapé. Era um momento de transição já, no futebol, tendo dado início em 86, já o inserimento de alguns jovens, mas alguns já estavam encerrando um ciclo na seleção. Então, a introdução da base olímpica, da base do Flamengo, da base do próprio Vasco, tá? E aquele trabalho anterior. Então, foram a base da montagem de uma linha de trabalho, né? E a partir do momento, as funções, as observações, os companheiros de comissão técnica não tinha direto assistir, muitas vezes chegava para você fotografia, chegava análise, jornais de fora para acompanhar aquele que é um processo já de muita gente de fora. Então você começa a montar um trabalho, tá? E a dificuldade da época, porque havia o impedimento de clubes que na Europa, Itália, França, estavam em campeonatos nacionais e não podiam ceder os jogadores. A própria Copa América eram 18 atletas só. Hoje você leva para qualquer partida 23 jogadores. Antigamente, para disputar um torneio que era a Copa América, com um peso de, no mínimo, 6 jogos, tá? Você, 18 jogadores. Só para você ter uma ideia, no primeiro jogo nós perdemos um jogador com distensão. Então jogamos a Copa América com 17 jogadores. Não, e você podia levar só 5 para o banco e fazer 2 alterações. Outro contexto também de futebol. Outro contexto diferente. E aí você tinha que ter que a tendência, duplas funções dentro do campo para montar o desenvolver banco, as opções de jogo, né? A necessidade que o jogo, a realidade, vai te dar. Por que eu te falei em realidade? Porque vamos fazer os amistosos lá na Suécia, Dinamarca e tal. Eu falei assim, podemos levar os melhores? Ah, não sei. Então não vamos fazer. Eu não vou ser responsável pelos resultados. Que eu sei que eles já estão em fase direta de eliminatórias. Hoje vagas pro Euro, né, que fala, né? Mas antigamente eles falavam em direta participação eliminatórias e nós estamos aqui saindo do zero. Como é que vai ser o trabalho? Primeiro amistoso nosso foi em março de 89, em Cuiabá, com jogadores só atuando no Brasil. Muito jovem, inclusive tá aquele balão japonês que eu te falei. Ele tava você chegou a convocar Eu convoquei o balão japonês. Eu também brinco. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Dá em Francisco, é minha chance. Tá certo? Então,
Aí eu falei, não posso levar os melhores, eu não me responsabilizo pelos resultados, não vamos fazer. Não, nós temos que fazer, porque a cota já foi paga e já gastamos. Putz. Então, me tira fora dessa, porque vai ter... Eu joguei com 2 zagueiros canhotos no meio, 2 bons jogadores, mas a zaga era 2 canhotos. Tem o que era um certo grau de dificuldade. Muitos ali se queimaram à frente, principalmente. Então, com aqueles resultados negativos, eu também tinha o respaldo. Eu falei que não ia. Eu falei porque era melhor. Não me responsabilizava pelos resultados. Vem para o Rio, treina alguns dias. Por exemplo, o próprio Miller estava convocado. Nós treinamos segunda, terça, quarta e na quinta íamos para Salvador. Ele se apresentou no aeroporto. Falei, não, vai para casa. Muito obrigado. Eu te vi domingo na final de Paulista e Novo Horizontino e Bragantino, a final do Paulistão e tal. Você estava na arquibancada e na segunda não está aqui. Então você não quer servir a seleção. Então vai para casa. Só para você estar... Você tinha que ter posições firmes naquele momento. Por isso que eu falo que é turbilhão. Jovem, iniciando, vamos dizer assim, uma nova geração, procurando seu espaço. Aí vem a Copa América, inscrição, vão ser 20. Então tá bom, vamos lá. Número 1, número 2, 15º, 16º, 19º, 20º, tá aí a lista. Mas fulano, tá fora? Não sei quantos atletas são. Tá por ordem, se forem 18 tá aí, se forem 20 tá aí. Aí você entendeu? corta. Aí é na Bahia que você... O corte do Charles, mas vem cá. Baltazar, Bebeto, Romário e Renato. Você vai ficar com quem? Com o Charles? Não tinha como. Com 18, ficar com 5? Eu fiquei com 4. 18 jogadores, 4 atacantes. Entendeu? Entendeu a ideia? Mas graças a Deus, eu chamei os jogadores, vamos mudar assim, assado. Vou ter que aquela mudança. Eu falei, bom, agora nós temos que segurar aqui e dar liberdade para uma proteger. Os jogadores laterais brasileiros, na última linha em 4, tem que alternar. Um sobe, o outro tem que ficar, porque senão você perde a profundidade defensiva. 2 não defendem, 3 defendem contra 5, 6 e 7. Até acontece gol, mas é muito mais difícil. Sim. Com 2 acontecerá sempre o gol. Você vai levar o gol. Então, não, vamos garantir. Então, quer subir? Vamos subir. Vamos transformar eles em alas. Vamos jogar um pouquinho mais adiantado pelos lados. Vamos trabalhar formando parceria para os 2 atacantes, porque o sentido da época é trabalhar para os 2 atacantes. Por isso que a gente fala, voltando um pouquinho atrás, o momento, o futebol é o momento, o pensamento era velocidade, execução rápida, trabalhando todo mundo para os 2 atacantes. Então era essa a ideia. Aí isso me deu um positivismo, tá? O campo horrível em Salvador, chuva. Para você ter ideia, na véspera eu fui visitar a Fonte Nova, os caras fazendo com esse cano de metal furo para ajudar na drenagem da água. O campo, depois de 20, 30 minutos, era um pasto. Então saiu uma escalação pesada, porque o campo exigia mais disso. Os jogadores mais leves teriam dificuldade de... O Romário nem joga essa primeira fase também. Não, joga. Aí é que vem o detalhe. Ele joga a primeira fase, mas pulamos e voltei de Baltazar a Renato. Quase de força, né? Aí saímos dessa fase, na elaboração da tabela, veio discussão, vamos ter que fazer um jogo numa outra praça, Recife. Na época, não, vai deslocar, adaptação, sair, dar trabalho, desgaste, viagem. Mas foi a salvação quando fomos para Recife. O campo maravilhoso, perfeito, aí que vem a dupla Bebeto e Romário, que ali abre 3. O Bebeto foi muito feliz nesse dia e que levou a gente para o Maracanã, que era a fase final, 3 jogos, ganhou, vai em frente, ganhou, vai em frente, e nós acabamos atropelando para o próprio Paraguai, Argentina e Uruguai na final. Então isso marca uma conquista, depois de 39 anos, o Brasil ganha a Copa América. Então veja que a gente está dentro desse turbilhão. Aí vem as eliminatórias logo em seguida. Vai para esse jogo lá eram 3 no grupo só, Brasil, Chile e Venezuela. Então, perdeu para o Chile, tá roubado. A gente vai para aquele jogo,
1 minuto o Romário é expulso, leva uma mordida no peito e empurra o cara e ele é expulso. Eles estavam tão loucos. O Romário foi o precursor ali de tomar a mordida, depois o Luizito Soares. Luizito mordeu a orelha, a bochecha, de todo, deu uma de Mike Tyson. Em suma, aí vem aquela expulsão, como é que vai fazer? A gente faz o gol, aí depois daquele juiz, o comportamento, porra, os guardas ficavam na nossa frente, chutavam a gente por baixo. No vestiário, passava o guarda carregando, não, aqui não vai entrar não, vai tumultuar tudo. Ó, foi uma batalha campal, uma batalha naquele estádio. Aí vem um jogo de volta, aí a FIFA dá como jogo de risco. Aí, pô, declaração, eu tinha que incentivar, vamos dar um chocolate dele no Maracanã e tal. Porque você tinha que mudar o foco. Você tá à frente ali e já imaginou passar pela sua cabeça pela primeira vez? Eu, como treinador, o Brasil fica fora do Mundial. Você tá morando na Tanzânia nesse momento aqui. Eu brincava, você é um chofer de caminhão, nada contra nem o caminhão, nem o local. No interior do Piauí, só disfarçado de peruca, de barba. A gente tinha que ir pra Tanzânia, acho que lá ia te achar ainda. Então, aquele jogo no Maracanã, fazemos. O Romário é expulso, aí vem criado uma nova dupla. E o Careca faz o gol. A gente tá matando o jogo. Eles criam aquela farsa que podia ser usada, porque a farsa, até que você prove o contrário, ela pode ser parte verdadeira, né? Todo ensanguentado, não, é mercúrio cromo, é sangue, não é. A sorte também que o delegado não deixou eles saírem, porque eles queriam ir embora do Maracanã. E o delegado da partida, não sei, não funciona. Corpo de delito. Aí descobriu-se o fotógrafo que tinha o início das máquinas automáticas, direta, pegou a sequência toda. Eu vi, porque era no Maracanã antigo ainda, mas vi que caiu o foguete sinalizador e ele se joga para perto, quer dizer, ninguém se joga para dentro do fogo. Pelo contrário, você sai do fogo, né? Então, tudo isso, imagina, como é que a cabeça fica você dentro do vestiário, o Brasil fica de fora, repito, pela primeira vez. Vai no regulamento, que abandono de campo, quanto é, quem vai discutir, quem não vai. Ali dá mudança até de vice-presidente da CBF, pô. Sai o Eurico Miranda, porque ele se sentiu desprestigiado de não ir à FIFA defender o Brasil. Quem foi o vice-presidente. Loucura. Então, quando eu falei, o que você viu? Foi um turbilhão. Aí vem, classificamos, ganhamos, vai, eliminatória, passada, aí vem, jogos amistosos, bem. Aí machuca, quebra o Romário. Pô, doutor, vai lá na Holanda, mas eu não posso ir, pô, tem que acompanhar o Romário, é um jogador importante. Doutor, eu vou levar esse jogador. Então, eu tive que bancar. Outro dia eu fui num evento com ele, de política, ele hoje é um político. Aí, os candidatos, você vai votar em mim? Vou. Eu te levei quebrado uma copa, votar em você, eu de menos, pô. Então, veja como foi um turbilhão. E ele acaba não jogando a Copa. Ele entra um jogo... Contra a Escócia, né? Pra ver, mas estava ainda precisando de mais tempo. O Bebeto, que era titular, o Aldair, que era titular. O Aldair sai para jogar a Liga de Campeões dentro da preparação para o Mundial. Benfica e Milan, gol do Raikkonen, 1-0. Ele volta com dores no joelho e não joga a Copa. O Aldair eu peguei do Junior, lancei no primeiro time, lancei na seleção e levo para a Copa do Mundo. Depois ele virou Aldair. É tetracampeão em 94 e virou 10 anos uma referência na Roma. Então vejam situações. O próprio Bebeto não joga o Mundial. E aí no último jogo, no treinamento, o Zé Carlos, goleiro, acaba dando um chutão na coxa dele, que virou... Ele não vai nem pro banco nesse jogo contra a Argentina. E a gente torcia para não dar a Argentina. Primeiro a gente não sabia, né? Mas depois, dentro do regulamento daquela competição, acabou a Argentina saindo em terceiro, vai enfrentar o Brasil. É um clássico do futebol. E a equipe que sai em segundo, que é a Costa Rica, pega a Tchecoslováquia, né? E lembra que eu falei, se você que estuda, né, eu soltei assim, pô, será que a gente não sair com os titulares para não pegar fulano? Então são situações que você tem que pesar muito. A gente ia pegar a Tchecoslováquia nas quartas, nas oitavas, seria a Alemanha nas oitavas, nas quartas de final. Romênia. Nós seria Tchecoslováquia, e aí pegaria a Alemanha nas quartas. Em suma, foi um turbilhão, mas repito,
na abertura da sua questão de seleção brasileira. Eu agradeço a Deus a todas as oportunidades que me deu no futebol e principalmente essa de ser um dos treinadores que dirigiu a seleção brasileira numa Copa do Mundo. Mas por que também? Eu, apesar de ser jovem, pelas conquistas. Então aquele era o momento. Um jogador brasileiro chamado Tafarel falou: pô, vamos lá pro meu Inter, porque onde você toca vira ouro. Entendeu? Bahia, nunca fui treinador do Bahia. Da Bahia, do estado da Bahia, em função daquela guerra toda, de um jornalista, de lá do próprio Renê, que era treinador do Bahia, levou o Charles lá. Não, o garoto pode ficar aí treinando, não está inscrito, mas vai aprender no convívio aqui com a seleção brasileira. Então havia o interesse do Maracajá, Paulo Maracajá, que era o presidente do Bahia também. Então um jogo político muito forte, muito pesado, que na época tinha mais força. Futebol de São Paulo, futebol do Rio de Janeiro, porque cada campeonato regional era uma força política e de uma suma importância. Nós considerávamos o Campeonato Carioca o mais charmoso, o melhor, o mais difícil. O Paulista achava o deles, mas era um peso conquistar qualquer um desses campeonatos.